Bom dia! Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe esta quinta-feira, que seja especial para você. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim, grande é a sua fidelidade. Certa vez eu ouvi uma história a respeito de misericórdia, uma história verídica a respeito de misericórdia, e eu achei muito interessante. Um jovem pastor foi encaminhado para uma congregação no interior do Nordeste, uma cidadezinha pequena, e ele estava naquele lugar, um trabalho muito pequeno, e ele foi alugado então uma casa que ficava em cima de um bar. Imagine a alegria desse pastor sexta-feira à noite, com a serenata que acontecia, com a cantoria. E aí ele nos conta que ele estava arrumando a sua casa e arrumou a despensa, mas havia pouco espaço na casa, e ele então montou uma despensa onde ficavam os alimentos, e na despensa ele colocou todos os seus livros de teologia, porque era onde ele podia alocar então estas coisas. Ele estava trabalhando e tal, até que um dia ele acordou de noite com aquele barulhinho de um rato roendo alguma coisa. Quem aqui já teve essa experiência sabe o quanto é terrível esse barulhinho. Então esse pastor levantou correndo e foi, mas não conseguiu encontrar nenhum rato. Mas as provas do crime estavam lá. Um saco de um alimento, que ele não se lembra exatamente qual, já estava perfurado, e alguns alimentos jogados, já espalhados pelo chão. E ele então, muito enraivecido com aquela situação, pensou: eu vou dar um jeito nesse rato. Eu vou comprar uma ratoeira, e foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele foi, comprou uma ratoeira, comprou um queijo, armou a ratoeira, e ele então ficou esperando que a ratoeira pegasse o queijo, pegasse o rato. E para sua surpresa, ele acordou mais uma vez com o rato roendo os alimentos. E ele olhava para a ratoeira, nada da ratoeira pegar o rato. E assim foram sucessivos dias, e a raiva por aquele rato aumentava cada dia. Foi então que ele comentou na igreja, e um dos irmãos disse: pastor, esse tipo de ratoeira não vai pegar esse rato. É necessário uma ratoeira menor, específica, porque é um ratinho bem pequenininho, muito comum dessa região aqui. Foi então que o pastor voltou para casa, e para sua surpresa, quando ele chegou lá, o rato não se limitou apenas aos alimentos, e ele começou a roer os livros de teologia do pastor. Ele disse: agora é pessoal, agora esse rato vai ver, eu vou pegar ele, eu vou trucidar ele, porque ele comeu os meus livros, então isso agora é pessoal. Eu quero torturar esse rato, eu quero fazer ele sofrer aos pouquinhos, porque ele merece isso, está comendo os meus livros. E ele disse então o quanto ele ficou nervoso com isso. Ele comprou a ratoeira pequenininha, armou, colocou o queijo, e foi então que ele ficou esperando, ele não dormiu. Ele ficou imaginando os rituais de tortura que ele faria com aquele rato, morrendo lentamente por aquilo que ele havia feito. E ele escutou o barulho. Pá! E ele correu. O rato era tão rápido que ele ficou preso apenas por uma das patinhas. E foi então que ele pegou a ratoeira,
Ele conta que o rato olhou para ele assim de uma forma muito diferente. E ele olhou para o rato e quando ele viu o rato, a raiva passou. A ira foi embora. E ele se compadeceu daquele rato. Ele diz então que ele abriu a ratoeira e deixou o rato embora. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque isso é exercício de misericórdia. Misericórdia é quando nós não damos a alguém aquilo que alguém merece. É quando somos longânimos a ponto de não oferecer como recompensa o mal que determinada pessoa merece. E por que nós devemos agir assim? Nós devemos agir assim porque é assim que Deus agiu conosco. É assim que Deus age conosco todos os dias, conforme o texto de Lamentações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Todos os dias, Deus não nos trata como nós deveríamos ser tratados. Isso é exercício de misericórdia. Isso deve alegrar o nosso coração. Apesar de sermos merecedores de coisas terríveis pelo nosso pecado e afastamento de Deus, não é assim que Ele nos trata. Então, existe aqui um desafio implícito no exercício da misericórdia de Deus, que é exercer misericórdia para com as pessoas que estão à nossa volta. Não retribuir com o mal, oferecer a outra face. E como isso é difícil. Mas nós somos desafiados a sermos misericordiosos, como o pastor desta história real. Ele planejou trucidar aquele rato, mas ao olhar nos olhos do rato, e ele diz que o rato olhou nos olhos dele, ele disse, isso é pessoal. Ele não foi capaz de fazer o mal. Que Deus nos ajude a exercermos misericórdia para com as pessoas à nossa volta. Que Deus nos ajude a buscarmos imitar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, quando por cada um de nós se entregou. Que as misericórdias do Senhor possam de fato se renovar sobre a sua vida hoje e sempre em Cristo Jesus. Quero me despedir de vocês, lembrando que amanhã nós temos mais um encontro para mais uma palavra devocional do nosso Café com Bíblia. Gostaria de pedir a sua ajuda. Compartilhe essa mensagem. Mande para os seus amigos. Permita que, de alguma maneira, estas devocionais possam alcançar sempre mais e mais pessoas. Se você teve acesso a este conteúdo pelo Instagram, siga o meu perfil. Todos os dias nós estamos compartilhando os devocionais. Se porventura é pelo YouTube, pelo canal do YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que nós colocarmos um conteúdo novo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Uma ótima quinta-feira para você, em nome de Jesus. Beijo no coração.